Já com as peles, os tambores, eles têm a situação é invertida. A pele ela está presa aqui nesse aro, certo? Então a parte mais tensa está próxima desse aro. Portanto, a que se movimenta menos. Uma frequência mais rápida, porque ela não tem tanta elasticidade. Então o agudo está nas bordas e o grave maior dessa pele nessa afinação, nesse tambor, estará no meio da nossa caixa, do nosso tambor. Então, se você vai gravar esta caixa aqui, você precisa de uma caixa com uma pancada poderosa, você vai apontar o seu microfone para o meio. De onde você vai apontar esse microfone? Isso depende do que você precisa evitar. Se tiver um chimbal como esse aqui, o ideal é que você jogue a traseira desse microfone, que a gente já sabe que escuta menos som do que a dianteira dele, porque ele está apontado para o oposto. Então, quanto mais a traseira desse microfone estiver apontada para o que você quiser rejeitar, mais eficiente você vai ter essa caixa e menos vai ter esse hi-hat. Ah, puxa vida, mas está ficando um som duro, sem som, não tem som de caixa, está parecendo só uma pele. Então você precisa afastar. Para que você, assim como se fosse um zoom de uma câmera, ao se afastar da imagem, você consegue ter uma ideia mais geral do panorama. O microfone vai escutar da mesma maneira. Se ele está escutando potencializado aqui nesse meio e esse meio estiver muito perto aqui da pele, obviamente que ele está escutando isso aqui. A sua caixa não é só isso. Mas pode ser que você só precise disso nesse microfone para chegar no som que você está procurando. Entendeu? Se você está procurando punch, para esse microfone te dar a pele, que é o que você vai fazer ficar grande, esse microfone tem que estar exatamente posicionado mais próximo. Se é uma situação que você pode ter mais alma do instrumento, um violão, por exemplo, que você pegou lá o seu condenser querido, colocou ali um cara tocando com aquele Martin maravilhoso e você coloca seu microfone ali mais ou menos a 1 metro dele na região da 12ª casa, que ela é famosa, porque a gente consegue ter ali uma média, né, do som entre o corpo, o braço, as cordas agudas e as graves ali naquela região, costuma ser bem funcional. Com um microfone nessa distância você está ouvindo mais a alma desse instrumento. Você vai ter um som mais parecido com o som do violão que nós, quando estamos sentados numa sala com alguém tocando violão, ouvimos. A média distância, a curta distância, a gente está próximo, a gente escuta um violão tocado, a gente não presta atenção numa corda só. Se você aproximar esse microfone das cordas do violão, ele vai estar escutando mais cordas. Se você aproximar do corpo, ele vai estar aproximando mais corpo. Se você afastar, você está escutando mais os dois. E esse balanço entre o agudo, o grave, a forma que esse microfone está captando, a posição que esse microfone está em relação à fonte sonora, agora que você já entende as possibilidades de audição de cada microfone, então se você tem a oportunidade de trabalhar com um desse que tem essas figuras todas, você vai saber o que cada figura dessa representa e vai poder tirar o melhor proveito disso para a sua gravação, para a sua microfonação de um show, certo? Num show, obviamente, você vai querer ele mais exclusivo, você vai querer ter mais controle sobre essa situação. Num estúdio, se você está gravando essa pessoa sozinha dentro da sala, você pode estar com o microfone bem longe. Se você achar o som do violão que você quer mais distante, é lá que vai estar o som do seu violão. Essa regra de colocar aqui no 12º taste para você, nessa situação, não funciona tão bem. Então, muito importante você saber que tipo de microfone você tem na mão para usar. Se você puder ter todos os tipos de microfone, você é uma pessoa feliz e vai ter mais paleta de cores à sua disposição, como se você fosse um pintor. E você vai ter cores quentes, cores frias, cores neutras. É o caso desses microfones para alguns instrumentos, para algumas situações. Entendeu? Se você vai gravar, por exemplo, um alto-falante novamente de guitarra. Esse alto-falante não é do tamanho de um alto-falante padrão de guitarra, apesar de existirem
amplificadores que tem um falante de 6 polegadas, de 8 polegadas, mas o mais comum, o que você vai mais achar é um de 12 polegadas, que é um alto-falante o dobro desse daqui, praticamente. Então, o alto-falante, ele por si só, ele tem limitações acústicas. Ele não consegue, desse tamanho, com essa membrana tão grande, tão flácida, tão lenta, falar super agudos. Por isso que na caixa de som a gente tem tweeters, falantes de média frequência, quando é um trio, tem o grave, o médio e o agudo, ou nas caixas mais comuns de estúdio a gente tem só o falante e o tweeter. A função de falar esse agudo está lá no tweeter. Então, se você bota um microfone aqui para captar com uma captação super aguda, ele está pegando ruídos, porque esse captador aqui é incapaz de fornecer essas frequências. Então, se você vier com um tipo de microfone mais adequado para esse tipo de fonte sonora, é um casamento mais ideal, vamos dizer assim. Desperdício de qualidade de captação em cima de uma coisa que não vai pronunciar essas frases, vamos dizer assim. Então é onde entra para os guitarristas o microfone dinâmico ou o microfone ribbon, o de fita. Eles são os mais procurados para fazer essa captação, exatamente porque o alto-falante não pronuncia tantos detalhes. Mas se você fosse gravar uma guitarra super limpa, por exemplo, com agudos lindos, cristalinos, um timbre de Fender, com uma Stratocaster maravilhosa, que tem todas aqueles sininhos, aí a gente está falando de uma coisa assim já. Porque você está fazendo com que aquele timbre demande essa informação para que a inteligibilidade e a sensação dele venha dessa alta, mesmo que ainda denegrida pela própria qualidade da fonte sonora. Mas essa alma que você está procurando na distância desse microfone vai ser mais bem recebida por um tipo de microfone desse daqui. Não existem regras de sim ou não, de possível e impossível. Existem situações e como vai ser melhor para você chegar no resultado que você precisa. É isso aí. Por hora é o que a gente vai falar sobre microfonação. Eu sei que tem muita coisa que você deve estar querendo saber. Eu tenho um monte de informações, muitos instrumentos e coisas que você gostaria de saber como faz, posicionamento, estéreo, mono e etc. São muitas coisas. A nossa vida é riquíssima, o que a gente tem para aprender é muito. Todos os dias a gente aprende. Então, vamos nos manter por aqui. Vamos conversar sobre o que você ouviu aqui. Se você tem dúvidas, se você precisa se expressar de alguma maneira sobre alguma besteira que eu falei, por favor, escreva, me manda uma mensagem, a gente vai conversar mais em off, também vai conversar mais em outros vídeos, em outros quizzes, em outras oportunidades. Por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, amigas, leve mais informações para mais pessoas para que a gente possa fazer um grupo de áudio cada vez melhor, onde as pessoas possam se divertir mais trabalhando, onde as pessoas que escutam as músicas que nós gravamos, produzimos, tenham mais prazer ainda e possam se divertir ainda mais, porque é esse o nosso trabalho. Meu nome é André Cabello San Giacomo e a gente se tromba por aqui. Bacio!